Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo craque Neto, que acabou tecendo duras críticas contra a administração do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando de um BO para o Timão. Ex-jogador do Corinthians, Jonathan Cafu, chegou no Corinthians no mandato do presidente Duílio Monteiro Alves, ganhando aí um salário por mês de R$300 mil. Agora, o jogador entrou na justiça com uma ação aí cobrando 2,5 milhões em razão de fundo de garantias. É incrível como o Corinthians faz mau negócio, né? Mais um BO para a nova diretoria do Corinthians, na pessoa do Osmar Stabile e seus diretores resolverem. Para mim, o Cafu bom é o Cafu que foi campeão do mundo em 2002. Esse Jonathan Cafu não jogava nada, faltava qualidade técnica para vestir a camisa do Timão. Jonathan Cafu jogou apenas 3 jogos incompletos, com um pouco mais aí de 100 minutos dentro desses 3 jogos. A primeira audiência do jogador está marcada para início de setembro. E aí o craque Neto, viu muitas coisas erradas do Corinthians, acabou aí detonando a gestão do Duílio Monteiro Alves, porque foi o Duílio que contratou o jogador, E aí o jogador não tem culpa nenhuma, o jogador tá certo em buscar seus direitos trabalhistas, quem trabalha tem que receber. O problema está no Corinthians, na administração do Corinthians na época, que era do Duílio Monteiro Alves, que fez a contratação desse jogador, depois emprestou ele, praticamente ele não jogou no Corinthians. Depois as pessoas perguntam, por que o Corinthians deve tanto? A raiz está a explicação, porque o Corinthians deve tanto. O Corinthians contrata um jogador que não tem condições nenhuma de vestir a camisa do Corinthians, ganhando um salário de R$300 mil. Eu queria ver se fosse uma empresa privada do Duílio Monteiro Alves, ele faria isso, pagar um funcionário R$300 mil. Jamais a empresa dele teria estrutura para isso, para pagar um cara R$300 mil. Por isso que cada dia que passa, a dívida do Corinthians vai crescendo. Por quê? Vem essa do Jonathan Cafu, vem também do Memphis Depay. Em 2 anos, o Corinthians vai gastar 110 milhões com o Memphis Depay. Com tantas regalias e mordomia no contrato, você não acredita quando você lê o contrato do Corinthians com o jogador. Hotel de luxo, tá aí, o hotel que o Memphis Depay mora é custeado pelo Corinthians. Corinthians paga R$275 mil pro Memphis para ele morar lá, e com direito a uma cozinheira, num quarto, numa casa com 1.175 metros. O Corinthians gasta com o Memphis Depay R$9 mil por dia. Aí vocês me perguntam de novo, como o Corinthians deve tanto? Olha a explicação aí. O Corinthians hoje deve 2,5 bilhões por causa de má administração. São péssimas as administrações do Corinthians, são péssimas, É incrível, o Corinthians dá toda a mordomia, o Memphis, tudo que ele pediu, o Corinthians deu. Por que o Memphis não foi pro Flamengo? Ele queria ir pro Flamengo, porque o Flamengo falou, aqui não. E o Memphis tem entregado muito pouco ao Corinthians por tudo que ele ganha. Então, essa dívida do Corinthians, ela se refere a tantas coisas erradas que a administração do passado fizeram, e as atuais, a atual também. Desculpa, eu tô falando as atuais porque tava Augusto Melo recentemente. Augusto Melo foi afastado, destituído do cargo, e agora já está Osmar Stabile. Por isso eu tô falando as administrações, André Chance sempre aparece como aí um gatinho pagando aí de salvador da pátria. Não é nada, porque também deixou o Corinthians num buraco sem fundo, Deixou o Corinthians no fundo do poço com dívida,
Então, o craque Neto, né, acabou aí tecendo duras críticas contra a administração do Corinthians, com toda a razão, com toda a razão. E o Neto lembrou até da administração do Palmeiras, que é um exemplo, é um modelo de administração, exemplo no Brasil e no mundo. Olha que em 2014 o Palmeiras estava no fundo do poço, rebaixado, né, para a segunda divisão. De lá para cá, o Paulo Nobre entrou, investiu o seu dinheiro, 100 milhões no Palmeiras, fez um trabalho espetacular, com muito amor e responsabilidade sobre tudo. Depois passou para o Gagliotti. Gagliotti também fez um trabalho espetacular, ganhando os títulos, vendendo jogadores nas duas gestões. E aí depois que o Gagliotti saiu, ele passou para Leila Pereira, que tem feito um trabalho brilhante, juntamente com seus diretores, juntamente com seu técnico Abel Ferreira. Abel tem feito um trabalho espetacular, né? O Palmeiras tem lucrado muito vendendo jogadores os valores estratosféricos, né? Conquistando o título, e coisa que o Corinthians não tem feito nos últimos anos. O Corinthians vinha aí há cerca de 6 anos sem conquistar nada. Ganhou o Paulista e esse ano já foi desclassificado de forma vergonhosa na pré-Libertadores, não chegou nem aí para um grupo de fase. Foi desclassificado também na Sul-Americana, na fase de grupo. Então o Corinthians, esse ano, o que restou para ele é somente o Brasileirão, que o Corinthians não está bem, e a Copa do Brasil. Sinceramente, o Corinthians esse ano já acabou para ele, porque vai ter que lutar muito, para não ser rebaixado no Brasileirão, certo? E a Copa do Brasil esquece. Enquanto um time igual o Flamengo está se montando, um time igual o Palmeiras está se montando, o Corinthians lá vai ficando mais fraco. Vai perder jogadores nessa janela aí que se abre dia 10 de julho. E quem o Corinthians vai comprar? Porque o Corinthians não tem dinheiro. Hoje o mercado do futebol está muito inflacionado. O Corinthians hoje não tem condições nenhuma de fazer uma contratação pagando aí 5 milhões de euros a um atleta. O Corinthians não tem condições de pagar 10 milhões de dólares a um atleta. O Corinthians hoje está no mercado buscando jogadores, em final de contrato, certo? Jogadores livres no mercado, que o Corinthians traz apenas para pagar salário, porque não tem como custear um jogador desse valor de 5, 10 milhões de euros ou de dólar, tendo em vista que o time está no fundo do poço. E o Memphis, a contratação que o Corinthians fez com o Memphis, com as regalias e as modomias que o Corinthians deu o holandês, vai aumentar a dívida do Corinthians mais, assim, de valores astronômicos. Escuta o que eu estou te falando, o dia que o Memphis sair do Corinthians, você vai ver um buraco enorme que o Corinthians vai ficar. Já está, mas ainda vai aumentar um pouco mais. E aí, fiel, o que vocês acharam? Craque Neto tem razão de tecer duras críticas contra o Duílio Monteiro Alves, Andrei Sanches, um trabalho que eles fizeram nas administrações do Corinthians anteriores? Andrei Sanches, o craque Neto e Duílio Monteiro Alves, eles não se dão bem? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar e registrar o seu comentário. Deixe também aquele like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e trago novidade no mundo do futebol, mais especificamente se falando de Corinthians. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.